Conversamos no mês passado sobre Jesus Cristo e hoje, esse mês, vamos começar a conversar sobre discípulo. Ser discípulo. Discípulo, simples assim. O nosso tema de hoje é poeira nos pés. A ideia de poeira nos pés é a ideia de seguir, é a ideia de caminhar. E o nosso texto que nós queremos dar como start para a nossa conversa é bem conhecido. O ano passado já preguei sobre esse texto, em outra perspectiva aqui na igreja mesmo, mas quero retomá-lo. Lucas 9, 23. Quer acompanhar aí? Lucas 9, 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quer acompanhar-me, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse texto ele é como uma pedrinha no sapato, ele nos incomoda, não é verdade? Porque na verdade ele trata de questões que nós não gostamos muito de ouvir e não gostamos muito de tratar. Nós vivemos na era, em um tempo onde ninguém pode sofrer, então todas as palavras que a gente quer ouvir são palavras boas, que de alguma forma amenize o sofrimento do meu coração, alivie a minha dor. Não há nada errado. Não há nada errado. Não há nada errado em buscar isso, buscar alívio para as situações que você está vivendo. Mas a grande questão é que o discipulado fala de coisas que nem sempre vão proporcionar alívio, descanso, tranquilidade que nós às vezes pretendemos. Só que a grande questão é que nós precisamos olhar para esse chamado ao discipulado, para essa ideia do discipulado, como cristãos. Se somos cristãos, precisamos olhar de uma forma diferente. Quando comecei a meditar sobre isso, eu comecei a pensar um pouco na dificuldade que nós temos com a nossa cabeça ocidental, a dificuldade que temos para entender e lidar com certos conceitos que nós encontramos nas Escrituras, que acontece, foi redigida, foi elaborada num contexto oriental, além da distância tempo, existe a distância cultural, principalmente aqueles princípios relacionados à disciplina do corpo. O oriental consegue fazer isso com mais tranquilidade, da mente, o silêncio, a meditação. A gente foi tudo no mesmo pacote. Esse negócio de silêncio, meditação, isso é do diabo. Não, você ficar quieto, em silêncio, meditando naquilo que você precisa aplicar na sua vida, não é esoterismo. Você pode pegar um versículo e ficar meditando, só precisa ficar fazendo Você pode meditar. Mas a grande questão é que essas ideias da oração, a disciplina da oração, jejum então, isso parece que é uma coisa tão distante, porque tem a ver com o pessoal do Oriente, os orientais aí. Mas às vezes não tem muito a ver com o nosso mundo ocidental. Eu creio que o discipulado também passa por aí. Porque apesar do ser humano ter necessidade de referenciais, e nós temos, não é? Até usamos, às vezes, como chavões, que o mundo hoje está complicado, do jeito que está, porque faltam referenciais, ainda que saibamos disso, entendamos disso. A ideia do discipulado, de você seguir alguém, ela é complicada para a gente. Porque a nossa cultura nos coloca todos os dias na corrida por ser o melhor. E fazer o que for necessário para superar possíveis concorrentes. Não é assim que nós vivemos? A nossa cultura tem nos tornado escravos da famosa lei de Gerson. Lembra dessa? Isso é do meu tempo. Talvez não seja tanto muitos jovens aqui, mas levar vantagem em tudo. Lembra disso? A famosa lei de Gerson. Somos treinados
para isso. Somos treinados, de certa forma, para ser egoístas. Agora, como seguir alguém a ponto de ser moldado por esse alguém? Como que um egoísta como eu, Celso, posso me sujeitar a uma situação como essa? De seguir alguém a ponto de ser moldado por essa pessoa? E a minha identidade? E a minha vontade? E as minhas conquistas? E o meu conhecimento? E a minha experiência? É complexo. É complexo porque a chamada de Jesus seria um pouco mais fácil se fosse uma chamada para associados. Sejam associados do reino de Deus. Compre o seu cartão, pague uma anuidade. E você... Não é para isso que fomos chamados. Nem mesmo para ser membro. Porque pode ser membro da igreja chamada de Jesus, da igreja chamada de Jesus, talvez vista aí como instituição denominacional, pode ser membro de uma delas, mas sem ser discípulo. Jesus, quando ele chama, ele não está montando um fã-clube, vamos montar aqui um clube, não é isso. Ele chama discípulos. E discípulo é aquele que segue. E segue com o objetivo de aprender. Segue com o objetivo de ser moldado, segundo a proposta daquele que tem como mestre. E isso traz implicações profundas no tocante à disciplina, no tocante à renúncia, no tocante à entrega, no tocante ao altruísmo, tantas outras questões. Porque não dá para ser discípulo dele sem mudar. Se considerarmos nosso ponto de partida, cada um de nós saber o dia que não ouviu o Evangelho e ele fez sentido para você, não dá para ter passado por esse chamado e não mudar. Algo tem que mudar. Uma coisa especial nesse Senhor, esse Jesus, esse mestre que nos chama para segui-lo, é que o chamado dele é um chamado respeitoso, não é? Não é invasivo. Coisa ruim lá na tentação, tentou propor isso para ele, ó, pega todo mundo, é teu, não faço resistência nenhuma. Você fica com você. Ele disse, não vou. Eu não quero obrigar ninguém a me seguir. Ninguém é obrigado a me seguir. Como se estivesse dizendo isso. Mas ao mesmo tempo, não sendo invasivo, não sendo um chamado respeitoso, respeitando você, olhando para você como uma pessoa, é também um chamado apaixonado e apaixonante. Apaixonado porque levou Deus a encarnar, que se tornou um de nós. A paixão é que leva a gente às loucuras, não é? A paixão não faz isso? Ela leva a gente à loucura. E por isso é apaixonado, porque levou Deus a se posicionar assim, enfrentar a cruz. E é apaixonante, porque não dá para ficar passivo diante desse chamado. Ele chega, depois de ter feito tudo, e fala, vem e segue. Não tem como ficar. Ou você finge que não é com você, considera o preço e diz assim, olha, não quero saber. Então eu chamo de desculpa, sou isso, para tentar desviar a atenção e sair daqui e justificar para mim mesmo que eu não quero seguir. Ou você não resiste e se entrega. Às vezes sem entender, às vezes até com vontade de desistir em alguns momentos, mas você se entrega porque ele é apaixonante. Essa caminhada proposta por Jesus, ela é interessante, não é? Porque ela não aponta na direção do glamour, né? Nós elegemos, mas não existem grandes homens de Deus. Existem homens, servos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus. Ela não aponta para o glamour, nem mesmo para o conforto. É um chamado ao desconforto. Você está confortável? Siga Jesus.
Você vai entender o que eu estou falando. E também não é um chamado para ausência de dor, como a gente tenta às vezes passar. Não, vem para Jesus que tudo vai solucionar, e na nossa cabeça é o quê? Não sofro mais, não passo necessidade. Não é isso. E não tem nem mesmo nada a ver com triunfalismos ou até com reivindicação de direitos, como a gente já cantou, já cantei isso algumas vezes na igreja. É direito nosso, é nossa herança. Dando dedo em Deus, você é obrigado a me dar isso, porque é direito. Pelo amor de Deus, não é nessa direção que fala. Esse chamado ao discipulado, irmãos, é um chamado para fora de si. É um chamado para fora de si, na direção do outro, sob o cuidado e a liderança e a moldagem do mestre. Esse é o chamado do discipulado. Seguir o modelo do mestre é uma caminhada na direção daqueles que estão doentes, como ele mesmo disse. Eu não vim para os que são sãos, eu vim para quem está doente pela ausência de vida. É por isso que nós estamos falando nessa manhã sobre o poeiro dos pés, porque traz a ideia de movimento, de seguir. Seguir Jesus é caminhar. E esse caminhar nem sempre por caminhos planos, limpos, mas na maioria das vezes por caminhos empoeirados. E aqui eu creio que a gente pode até deduzir algumas coisas, que os pés daqueles que não seguem estão sempre limpos e cheirosos. Sempre limpos e cheirosos. Nunca ninguém vai reclamar do chulé daquele aqui. Não, sério. Não tem, não dá tempo de ter. Estes não são pés de discípulos. Que pés de discípulo é pé calejado e empoeirado, é sofrido como o seu mestre. Amém? Isso faz sentido para você? Acabou a introdução. Eu creio que é o desejo do seu coração de ser esse discípulo. Por isso você está aqui, né? Por isso eu estou aqui. Por isso a gente se reúne, por isso a gente ora, por isso a gente lê a Bíblia, por isso a gente se preocupa com a obra missionária, por isso a gente canta louvores a Deus. Nós queremos ser. Agora, quem é esse discípulo com os pés empoeirados? Os pés empoeirados para seguir de perto do seu mestre. Esse texto que nós lemos, ele nos responde. De forma bem objetiva, eu quero passar por ele com você. Em primeiro lugar, o discípulo com poeira nos pés é alguém que quer. A gente cantou aqui, eu quero, esse é o meu querer. Essa é a ideia. Porque Jesus, no seu chamado, ele começa dizendo assim: se alguém quer, ele te deixa bem à vontade. Se alguém quer. O discipulado, ele sempre envolve decisão. E decisões sempre envolvem rupturas. Se eu escolho entre um banco e outro, eu deixei aquele, rompi. Se eu decido pelo discipulado, eu preciso romper com a vida anterior, em alguns aspectos, em algumas composições da essência da vida anterior. Eu preciso romper com algumas práticas, eu preciso. E sempre quando você toma a decisão de seguir, você pode ter certeza que vai experimentar quebras emocionais, às vezes familiares, porque às vezes você tem que deixar coisas que você não quer deixar. Conviveu tanto tempo, e às vezes estar com certas pessoas te reporta a viver novamente aquelas experiências. Então você precisa romper com ambientes, com situações, e isso é sofrimento. Às vezes rupturas familiares. Na realidade do mundo muçulmano, onde nós apoiamos vários missionários, conversão é
ser expurgado para fora da família. Na maioria dos casos. Às vezes, rupturas sociais, até econômicas também. Ou seja, na resposta ao discipulado, ao chamado, sempre haverá um custo. É por isso que aquele que pretende ser discípulo tem que querer. E eu vou dizer uma coisa para você: se disseram para você, quando te evangelizaram, que não havia custo do discipulado, mentiram para você. Esse evangelho é anátema que te pregaram. Porque há custo no discipulado, não na salvação. Não tem nada a ver com salvação pelas obras, mas tem a ver com o custo que envolve a caminhada do discipulado. Salvação é de graça, mas discipulado envolve custo. E Jesus deixou isso claro. Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha ao preço e comprou aquele campo. O que custou ele? O campo. O tesouro é de graça. A salvação é de graça. Não há nada que eu possa fazer, que você possa fazer, que amenize alguma coisa no coração de Deus a ponto de se compadecer e me salvar. Não há. Mas seguir a Jesus envolve o preço. Envolve o preço. Também Lucas 17:33. Quem tentar conservar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida vai preservá-la. É por isso que o candidato a discípulo, para ser discípulo de pés empoeirados, ou seja, alguém que segue realmente, ele precisa querer. Isso não é para os fracos. Ele precisa querer. Essa deixa mais engraçada. Esse negócio do tomate, né? O pessoal está falando aqui que ganha com os fracos. Faço churrasco vai de tomate. Tomate mesmo pelo, né? Deixa para lá. Deixa o tomate para lá. Mas precisa querer, precisa decidir, entender se é isso que eu quero. Não dá para confundir. Quem tem um nome arrolado num rol de membros da igreja necessariamente não é discípulo de Jesus, necessariamente não está seguindo. Quem frequenta, quem foi batizado, quem fez profissão de fé, necessariamente não está seguindo. Quem está seguindo é aquele que decidiu, com toda a força da sua vontade, considerando o preço, e se abriu para renunciar, para soltar coisas relacionadas à velha vida. Cara, ele fala num livrinho antigo dele, Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, já viu esse livro? Bem legal, um livro antigo. Ele fala que esse desejo deve ser mais forte do que a vontade de se formar uma boa universidade, de ser bem sucedido, de se casar, de ter filhos, mais forte até mesmo que o desejo de ser feliz. Você consegue colocar essa prioridade na tua lista de desejos? O teu desejo de ser feliz? Deve ser por isso a ênfase no querer. Seguir a Jesus deve ser o desejo dos desejos, a vontade das vontades, a decisão do desejo. Amém? Vamos continuar? Eu não tenho problema de passar um pouquinho mais do lado hoje. O discípulo com poeira nos pés é alguém que se assume como aprendiz. O texto lá diz: se alguém quer vir após mim. Quando nós falamos de seguir a Jesus, deve ficar claro que aquele que está sendo seguido é o Senhor dos senhores, é o absoluto dos absolutos, é o Rei
segundo Paulo aos Colossenses, é tudo em todos. Por isso, qualquer postura arrogante por conta de pretensos seguidores é burrice diante desse sistema, desse método. E é ridículo se posicionar de forma arrogante diante dele. O discípulo com pés empoeirados por seguir a Jesus é apenas um aprendiz e sabe disso. Ele não se arvora com o dono da verdade, não se arvora e se esconde atrás de títulos. Ele não confunde vir após mim com ir adiante de mim. Ele sabe que ele é seguidor e não batedor. Você viu os batedores que vão à frente, nas autoridades, continuam lá na frente? O discípulo não é batedor. O discípulo é seguidor. Ele segue e segue aprendendo. Ele depende. Ele não é, mas ele sabe que está se tornando o que o seu mestre pretende que ele seja. E ele quer atingir seu objetivo. Por isso ele se assume como um aprendiz. E o aprendiz não pode ser melindroso. Você concorda? A gente às vezes precisa na igreja, a gente é muito melindroso. Qualquer coisa, se fala uma coisa, a pessoa já se machuca. Bem, tem histórias e histórias, às vezes, por trás de uma série de dores. Mas o discípulo não pode ser melindroso, porque ele, se ele está seguindo sinceramente o mestre, ele vai ouvir. Em algum momento, Pedro ouviu. Lembra que Pedro ouviu? Arreda-te. Vai ouvir. Aí tem que cair a ficha e falar: peraí, o que eu estou fazendo de errado aqui? E corrigir o rumo. Amém? Assume como aprendiz. Terceiro lugar, discípulo com poeira nos pés é alguém que renuncia a si próprio em favor do outro. O texto diz ali o quê? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não significa aniquilar a sua própria vontade. Concorda? Senão Jesus faria da gente marionete. Não é aniquilar a sua própria vontade. Ele não age dessa forma, ele não deseja isso. É claro que negar a si mesmo vai envolver em alguns momentos você lidar com a sua própria vontade, submeter a vontade do Pai. Mas não é negar completamente sua vontade, não é alienação, não é automartírio, vou negar a mim mesmo, corpo sofre, né? Não é isso. A autonegação proposta aqui envolve mortificar o egoísmo, não necessariamente o ego, mas o egoísmo. Envolve renunciar, sim, o que tem, porque às vezes até se renuncia mais fácil o que é do que o que se tem. A gente às vezes se apega tanto que a gente não gosta de soltar. Envolve também renunciar práticas de pecados, uma série de coisas, mas acima de qualquer coisa, essa ideia de negar a si mesmo tem a ver com abrir-se inteiramente a Deus e ao próximo. Eu nego a mim mesmo quando estou à sua disposição, e à disposição do Senhor. Quando, na escala de prioridades e sobre quem pensar, eu penso mais em você e no Senhor do que em mim mesmo. Isso é beleza. É fácil, não? Gente, está dura demais essa pregação? A gente está olhando isso com contrário. É a postura dizendo o quê? Falando da Bíblia aqui, tá? É essa vida para fora de si mesmo em direção ao outro. Vou correr um pouquinho mais. Quarto lugar, discípulo, só fala com você. O discípulo com os pés empoeirados morre diariamente. Aí o texto fala: tome cada dia a sua cruz. Esse carregar a cruz começa com a identificação com o próprio Cristo, né? Fomos crucificados com Ele. Então, o carregar a cruz começa aí. Então, se eu fui crucificado com Ele, eu morri. Então, carregar a cruz diariamente é carregar essa condição de morto. Né? De morto. E para carregar
essa condição de morto, eu preciso de paixão, eu preciso de vontade, porque se eu não for um discípulo que realmente quer, e que é apaixonado pelo Senhor que o alcançou, eu facilmente vou querer ressuscitar todo dia. Todo dia. A ressurreição é promessa, mas é lá para frente. Disposição diária para morrer. Quinto e último lugar, o discípulo com poeira nos pés é alguém que simplesmente segue. Quando você olha a resposta a esse chamado de Jesus ali, na Palestina, naqueles dias, isso significava o quê? Quando ele falava assim, sim, ficava lá junto, comia a mesma comida, bebia a mesma água, dormia nos mesmos lugares. Foi assim com os seus discípulos. Passar o dia juntos, correr os mesmos riscos, assistir as mesmas maravilhas acontecendo de forma sensacional diante dos olhos. Então, seguir a Jesus era algo histórico, definido ali pela realidade do convívio físico. Isso aponta numa dimensão que mostra para nós como deve ser também o nosso vida hoje. Porque essa convivência tão próxima fala de intimidade. E seguir a Jesus é viver um relacionamento de intimidade. A ideia de intimidade. Porque hoje a presença física de Jesus não é mais possível. Opa, você não pode pegar na mão dele. Não dá para sentar na mesma mesa com ele comer com você, vendo ele comer. Não é mais possível. Mas o relacionamento continua sendo possível. E não é virtual. No entendimento de virtual que nós temos nos nossos dias, é real e palpável. Ainda que não haja um corpo que você possa pegar, há um Cristo presente com quem você conversa, há um Cristo presente que muda circunstâncias na sua vida, que ouve as suas orações, há um Cristo presente. É por isso que seguir a Jesus hoje envolve um relacionamento íntimo com esse mestre. Praticar sua vontade expressa nas Escrituras, está ali. Imitá-lo em suas atitudes, descritas nas Escrituras, está ali, imita. Viver a manutenção desse relacionamento através da oração e da obediência. Seguir a Jesus hoje. E envolve também continuar a sua missão. Porque seguir a Jesus é sempre estar em movimento na direção dele mesmo e do próximo, como ele tem feito desde sempre. Perguntinha: há poeira nos seus pés? A direção da sua caminhada coincide com a direção da caminhada de Jesus Cristo? Você é discípulo? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor nossos corações, daquilo que temos ouvido nessa manhã. Que teu Espírito Santo use, aplique essas verdades no nosso coração. É um grande desafio, Senhor. A batalha mais difícil que nós travamos, a resposta ao discipulado é contra nós mesmos. Contra a minha vontade, contra minhas tendências, contra os meus achômetros, uma série de coisas. Mas Deus, nós estamos aqui como igreja reunida porque o Senhor de alguma forma chegou até cada um de nós e nos trouxe para perto de Ti. E nós queremos responder, Senhor, positivamente. O Senhor sabe o quanto nos custa, às vezes, manter a vontade firme, querer. O Senhor sabe o quanto às vezes nos custa a obrigação, ouvir a voz. A gente tenta às vezes ir na frente, atropela o Senhor. O Senhor sabe o quanto nos custa, às vezes, a obrigação, principalmente. Nós queremos sempre tantas coisas.
domesticidade. Então ajuda-nos nessa caminhada. Não queremos viver o discipulado fake. A gente quer um discipulado que não só nos transforma a sua semelhança, a sua imagem, mas faz de nós instrumentos para que outros também encontrem esse caminho, ouçam esse chamado. Nós nos rendemos diante do Senhor. Pedimos a tua ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pensasse, tudo que você ouviu, pensasse em decisão, escolha. Que você fizesse uma escolha, que a escolha fosse pelo processo, nessa manhã. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, repetir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu Deus. Se esse é o teu desejo, se você quiser cantar junto, nessa última parte, cantar juntos. Faça a tua oração. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha com a graça e o teu amor. Fica em pé. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, repetir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, repetir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu esse é o meu querer, é tudo que eu quero. Esse é o meu querer. Este é o meu querer.
Fazemos dessa canção uma oração nesse momento. Nosso desejo que o teu propósito, estabelecido antes da fundação do mundo, se cumpra. Senhor, hoje somos uma comunidade de irmãos e irmãs, igreja do Senhor, que dizem para o Senhor nessa manhã: faça o que for preciso e necessário para que sejamos como o Senhor quer que sejamos, para que sejamos semelhantes a Cristo. Desperta-nos do nosso sono, desperta-nos, incomoda-nos, para que, Senhor Deus, possamos viver aquilo que o Senhor já propôs para nós. Cumpra em nós, é o que nós lhe pedimos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Faço sempre essa pergunta: valeu a pena ter vindo aqui nessa manhã? Valeu? É importante isso, a gente saber que valeu a pena. Esse é o lugar, porque essas são as pessoas, porque esse é o Cristo vivo presente aqui. Não é um lugar pela construção em si. Então, que Deus abençoe a tua semana de discípulo, que nessa semana você seja marcada, ela seja marcada pela presença do Senhor cuidando de você, te ensinando, dirigindo os seus passos em cada situação, em cada momento, para que a cada dia você seja um pouco mais parecido com Ele. E que a graça do Senhor seja sobre o seu coração, saciando a sede mais profunda do teu ser, que o amor de Deus, nosso Pai, nos dê um coração cheio de amor, e que isso aperfeiçoe a nossa forma de amar em todos os nossos relacionamentos. Que o poder, a unção e as consolações, a presença, o enchimento do Espírito Santo nos capacite a ser igreja onde os indivíduos são parecidos com Jesus, e que isso faça diferença na nossa missão. Que isso se cumpra sobre nós, igreja aqui no Ipiranga, e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.